Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está acompanhando uma das emissoras da Rede Católica de Rádios que apresenta a partir de agora o Jornal Brasil Hoje, nesta terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles e vamos aos destaques de hoje. OMS diz que pandemia do novo coronavírus ainda está longe de acabar. Rodrigo Maia busca acordo com prefeitos para adiar a eleição municipal. São Paulo passa a multar quem andar por via pública sem máscara. Belo Horizonte recua em flexibilização e comércio volta a ser fechado. A ANS torna obrigatória a cobertura de teste para a Covid-19 por planos de saúde. Estes são alguns dos assuntos do Jornal Brasil Hoje, edição 9581, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas, 1 minuto. Com 692 novos óbitos registrados em 24 horas, subiu para 58.314 o total de mortes em função da pandemia do novo coronavírus no Brasil. O número foi divulgado na atualização diária do Ministério da Saúde. Nessa segunda-feira, 24.052 brasileiros testaram positivo para o novo coronavírus. O número de casos confirmados está em 1.368.000. O balanço do Ministério da Saúde aponta 552.419 pessoas ainda em observação, enquanto o total de recuperados desde o início da pandemia já totaliza 750.462 pessoas. E nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde apontou que a pandemia do coronavírus está longe de ter terminado. No domingo, o total de infectados pela doença no mundo ultrapassou a marca de 10 milhões. São 500 mil mortos, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Confira com Gésio Passos. Após o coronavírus atingir mais de 10 milhões de pessoas e provocar 500 mil mortes, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou nesta segunda-feira que a pandemia não está perto do fim. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que o contágio vem crescendo em todo o mundo. Mas a dura realidade é que a pandemia não está perto de terminar. Embora muitos países tenham feito algum progresso, globalmente a pandemia está acelerando. Estamos todos juntos nisso e estamos todos nisso por um longo prazo. Precisaremos ainda mais resiliência, paciência, humildade e generosidade nos próximos meses. Já perdemos muito, mas não podemos perder a esperança. Faz 6 meses que o contágio pelo coronavírus foi notificado pela China. A OMS reforçou 5 medidas que os países devem adotar para reduzir a mortalidade da doença: capacitar as comunidades para a proteção contra o vírus, suprimir a transmissão, salvar vidas, acelerar pesquisas e a liderança política para minimizar o impacto da pandemia. A OMS reforçou a difícil situação do continente americano. Segundo a organização, 26% dos casos da região ocorrem no Brasil, que tem um grande desafio. A instituição sugere que o país busque uma resposta global em todos os níveis, sendo necessária a união entre os poderes estaduais e federal. Mas reconheceu a história do Brasil, que tem grandes instituições de pesquisa para o enfrentamento a doenças infecciosas e para a produção de vacinas. A organização reforça que é preciso superar as diferenças políticas e ideológicas e buscar a união para o enfrentamento à Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio. E vamos falar agora do futuro ministro da Educação. Carlos Decotelli, nomeado para o Ministério da Educação, deu uma entrevista à imprensa na noite de ontem em Brasília após sair de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com todas as polêmicas envolvendo seu currículo, ele disse que permanece no cargo.
A posse seria nesta terça-feira, foi adiada. Ainda não há previsão de nova data. Em uma rede social, o presidente afirmou que via inadequações no currículo de Decotelli, mas que ele tem capacidade para ser ministro. Desde que foi anunciado como novo ministro da Educação na última quinta-feira, Carlos Alberto Decotelli se viu em meio a questionamentos sobre seus títulos acadêmicos. Denúncia de plágio na dissertação, declaração de um doutorado que não foi obtido e um pós-doutorado que não foi realizado. E os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio têm até esta terça-feira para votar e escolher a nova data do exame, adiado devido à pandemia de Covid-19, como informa a repórter Luísa Baruffi. Os estudantes inscritos no Enem 2020 têm até esta terça-feira para votar na nova data de realização da prova. A votação acontece através da página do participante. O candidato poderá votar em uma das 3 opções de datas. Entre elas, o Enem impresso em 6 e 13 de dezembro de 2020 e o Enem digital em 10 e 17 de janeiro de 2021. A segunda opção é a realização do Enem impresso em 10 e 17 de janeiro de 2021 e Enem digital em 24 e 31 de janeiro de 2021. Ou ainda a opção de realização do Enem impresso em 2 e 9 de maio de 2021 e Enem digital em 16 e 23 de maio de 2021. Para votar, basta acessar a página do participante, fazer o login com CPF e senha no portal gov.br, clicar em enquete e escolher a data desejada. Lembre-se de confirmar e enviar para finalizar o processo. A edição do Enem 2020 tem mais de 5 milhões e meio de inscritos. Reportagem Luísa Baruffi. Horário de Brasília, 7 horas 7 minutos. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7 horas e 9 minutos. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que ainda está longe de um acordo para votar na Casa a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais deste ano. Estavam previstas para outubro. Informações com Yuri Hudson. O presidente da Câmara dos Deputados defendeu nesta segunda-feira que a proposta de emenda à Constituição, que adia as eleições municipais deste ano, de outubro para novembro, seja pautada e votada ainda nesta semana pelos deputados.
No entanto, Rodrigo Maia admitiu que a aprovação da PEC ainda está longe de um consenso na casa. Segundo o democrata, é essencial que a Câmara dê um ultimato sobre o adiamento ou não das eleições, já que datas importantes, como a desincompatibilização de funcionários públicos para disputar as eleições e também a saída de pré-candidatos do comando de programas em rádio e televisão, já começam a valer já a partir de julho. Então é importante que a gente já possa começar a pensar desde já essas pautas que vão ser fundamentais para que o Congresso possa, junto com os governadores, mas principalmente com os prefeitos, organizá-las e começar a votá-las. Para buscar algum acordo, Rodrigo Maia tem conversado com líderes partidários e passou, inclusive, a aceitar propostas como aprovar inserções de peças partidárias em rádio e televisão neste ano, em troca de mudança no prazo das eleições devido à pandemia da Covid-19. Outra discussão que está em pauta é a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, dinheiro que pode recompor a expectativa de arrecadação que não ocorreu devido à pandemia. Dos 16 bilhões, há uma previsão de não utilização de 5 a 6 bilhões de reais. O que os prefeitos e os deputados ligados a prefeito estão demandando é que esses recursos possam ser, de fato, utilizados. Há uma demanda de muitos prefeitos pela manutenção desses recursos na FPM. Atualmente, a data da eleição está programada para os dias 4 e 25 de outubro. Já o Senado alterou as datas para 15 e 29 de novembro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri Hudson. E Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, disse nesta segunda-feira, em depoimento à Polícia Federal, que desconhece qualquer suposto vazamento de operações em que seria alvo. Esse foi o primeiro depoimento prestado por Queiroz desde a sua prisão no dia 18 de junho. Ele falou por videoconferência do presídio Bangu 8, onde está preso. A Polícia Federal apura o vazamento da Operação Furna da Onça, que teria sido antecipada ao senador Flávio Bolsonaro, de acordo com o empresário Paulo Marinho. Em seu depoimento, Queiroz disse que não teve informações privilegiadas das operações. A informação é do G1. Horário de Brasília, 7h12. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas, como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14.
Belo Horizonte decidiu recuar e manter a situação de atenção em relação à pandemia do novo coronavírus, após um mês de reabertura do comércio. Vamos às informações com Elcio Mendes Júnior. O aumento do número de mortes e da taxa de ocupação de leitos de UTI fez com que a Prefeitura de Belo Horizonte interrompesse a partir desta segunda-feira o processo de flexibilização do comércio na cidade, que teve início no dia 25 de maio. A medida foi anunciada pelo prefeito Alexandre Calil na última sexta-feira. Ao anunciar que não continuaria liberando a abertura de mais atividades comerciais, Calil disse que o momento é de guerra e fez um apelo para o cumprimento do isolamento social. Ele também pediu que a população denuncie casos de descumprimento do isolamento. A flexibilização do isolamento social em BH estava prevista para ocorrer em 4 fases. A primeira foi no dia 25 de maio e a segunda no dia 8 de junho. Desde então, a capital mineira estava parada na segunda etapa, com cerca de 80% dos estabelecimentos funcionando normalmente, porque o prefeito havia desistido de passar para as outras etapas, que abririam estabelecimentos como clubes de lazer, shopping centers e restaurantes. Mas com o aumento dos casos de Covid-19 nos últimos dias na capital mineira, ao invés de avançar para a próxima etapa, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu recuar para uma fase anterior a este programa de flexibilização, onde apenas os serviços essenciais poderão funcionar. A medida desagradou os comerciantes da capital mineira, que nesta segunda-feira, primeiro dia de recuo da flexibilização, foram para a porta da prefeitura protestar. Elcio Mendes Júnior, da Rádio América de Belo Horizonte, para a RCR. Obrigado, Elcio. E em São Paulo, quem for pego andando nas ruas sem máscara vai pagar multa de R$ 500. Medida passa a vigorar amanhã, dia 1º de julho. Núria Coelho é quem traz os detalhes. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem que as pessoas que forem flagradas sem máscaras em áreas públicas vão ser multadas no valor de R$ 500 já a partir de amanhã, dia 1º de julho. Neste caso, a fiscalização terá o apoio das prefeituras municipais. A pessoa física que desrespeitar a determinação vai ter que apresentar seus documentos para a emissão da multa. E em caso de resistência, a polícia militar pode ser acionada. Também vai ser aplicada a multa no valor de R$ 5.000 aos estabelecimentos comerciais que estiverem com pessoas sem máscaras. A fiscalização vai ser feita pela Vigilância Sanitária. O estabelecimento deve fornecer máscara para permitir a entrada dos clientes que não estiverem usando. De acordo com o governador, o valor integral arrecadado com as multas aplicadas vai ser destinado ao programa Alimento Solidário para a aquisição das cestas e distribuição às pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza. Na capital paulista, 97% da população utiliza máscaras durante a pandemia do coronavírus e em todo o estado, 93% da população faz uso das máscaras. Lembrando que o uso de máscaras já é obrigatório no transporte público de São Paulo. Da Rádio Imaculada em São Paulo, Núria Coelho para a RCR. Obrigado, Núria. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu incluir no rol de procedimentos obrigatórios a serem atendidos por planos de saúde os testes para confirmação de infecção pelo novo coronavírus. Luísa Barufi. Planos de saúde vão cobrir teste sorológico para coronavírus sem custo extra. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o procedimento passa a ser de cobertura obrigatória nos casos que o paciente apresente ou tenha apresentado síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, que são caracterizados por sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dificuldade para respirar ou pressão persistente no tórax. O exame é feito com o uso de amostras do sangue, soro ou plasma. Este tipo de teste é indicado a partir do 8º dia de início dos sintomas. Vale lembrar que desde março os planos de saúde já cobriam o exame RT-PCR, que identifica a presença do material genético do vírus, mas não era capaz de detectar infecções no início nem após a cura da doença. De Brasília, Luísa Barufi. Obrigado, Luísa. E termina hoje o prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano. Inicialmente o prazo acabaria em abril, mas foi prorrogado devido à pandemia.
A Receita Federal derrubou a exigência do número do recibo da declaração anterior e adiou o pagamento da primeira cota ou cota única para junho. Quanto às restituições, o cronograma dos lotes de pagamento, que começou em maio e acaba em setembro, está mantido. Quem enviou a declaração no início do prazo tem prioridade para receber a restituição caso não tenha preenchido com erros ou omissões. Pessoas com mais de 60 anos, com moléstias graves ou deficiência física, também recebem a restituição primeiro. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita e quem optar por dispositivos móveis, como tablets ou smartphones, pode baixar no aplicativo Meu Imposto de Renda, nas lojas Google Play ou iOS. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h22. Temos agora a participação do Conselho Indigenista Missionário. No boletim desta terça-feira, a representante do CIMI, Adi Spésia, destaca a questão do orçamento do governo destinado para a proteção e amparo dos povos indígenas. O valor do orçamento executado pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, entre janeiro e maio deste ano é o menor para o período desde 2011. Já a demarcação e regularização de terras indígenas teve apenas 1,18% do orçamento executado em 5 meses. Os valores destinados à FUNAI nunca foram suficientes para dar conta da demanda, mas os valores gastos nestes primeiros meses é o mais baixo dos últimos 10 anos, 189 milhões de reais, segundo os dados da plataforma Siga Brasil do Senado. O orçamento autorizado para o órgão neste ano é de 640 milhões de reais para todas as suas despesas. O valor gasto reflete o contínuo estrangulamento do órgão no último período. Até junho, a FUNAI gastou um pouco mais de 2 milhões de reais, dos 20,4 milhões destinados à regularização, demarcação e fiscalização de terras indígenas e à proteção dos povos indígenas isolados. O secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira, fala sobre a falta de empenho da FUNAI em aplicar seu orçamento.
demonstra descaso e um total descompromisso para com os direitos indígenas no Brasil, com uma postura política do atual governo de desrespeito, preconceito e que tem gerado violência contra os povos indígenas e contra a Constituição brasileira. Desde 2018, quando esse atual governo assumiu, não se teve nenhuma ação no sentido de regularizar os territórios, apesar das imensas dificuldades que os povos indígenas estão tendo e da reivindicação que eles têm feito. Existem ações da FUNAI no rumo contrário, que é a desistência de ações judiciais já em fase de julgamento favorável aos indígenas, a instrução normativa número 9, que certifica áreas públicas para iniciativa privada dentro dos territórios indígenas. O orçamento da FUNAI, portanto, está voltado para esses interesses políticos e econômicos do agronegócio. O relato da FUNAI de que está aplicando os recursos, o seu orçamento, nos interesses dos povos indígenas, isso não condiz com a realidade e com a verdade. Enquanto a pandemia avança sobre os territórios e diversos povos indígenas denunciam a presença de invasores, a FUNAI afirma ter participado de 136 ações de fiscalização em 63 terras indígenas, mas gastou apenas pouco mais de R$800 mil com elas. A baixa execução dessas ações tem a ver com uma escolha política do governo, que tenta a todo custo acabar com as demarcações. O problema não é técnico e também não é financeiro, ele é político, analisa Alessandra Cardoso, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede Católica de Rádio. Obrigado, Adi. E nesta quarta-feira, dia 1º de julho, uma missa em tributo às vítimas da Covid-19 será realizada no Cristo Redentor e transmitida para todo o Brasil. A celebração, que tem como tema Para Cada Vida, trará mensagens de solidariedade às famílias afetadas pelas perdas nesta pandemia, de gratidão aos trabalhadores e voluntários anônimos, assim como aos profissionais da saúde, e também uma mensagem de esperança a todos os brasileiros. A celebração terá como cenário uma das 7 maravilhas do mundo, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e será transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da CNBB. O Papa Francisco enviou uma mensagem de solidariedade que deverá ser apresentada durante a celebração, que também contará com a participação do presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. A cerimônia religiosa será presidida pelo cardeal brasileiro Dom Orani João Tempesta. E o Papa Francisco abençoou os pálios que serão entregues aos arcebispos metropolitanos nomeados no decorrer do último ano. 4 arcebispos brasileiros receberão a insígnia abençoada durante a celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo. São eles Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Irineu Román, arcebispo de Santarém, e Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Eles são os bispos que vão receber o pálio, uma espécie de colarinho feito de lã branca com 6 cruzes, que representa o ministério do arcebispo à frente da Igreja Metropolitana. Derivado do latim pallium, manto de lã, é uma vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica, consistindo em uma faixa de pano de lã branca que é colocada sobre os ombros dos arcebispos. Este pano representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida. Desta forma, pode-se dizer que o pálio é o símbolo da missão pastoral do bispo. É também a prerrogativa dos arcebispos metropolitanos como símbolo de jurisdição em comunhão com a Santa Sé. Jornal Brasil Hoje. E chegamos ao final da edição 9.581 do Jornal Brasil Hoje. Nos trabalhos técnicos, Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta,
e Jorge Teles. Editora Cleo Nascimento. Direção de jornalismo Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere ao longo do dia no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã às 7 horas. Bom dia, boa terça-feira, até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi quando a emissora começou a transmitir na faixa de AM. Em junho de 2017, com a migração, passou a